noite, igreja. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu amo estar aqui mais uma vez com vocês. É um tempo que a gente se vê, né, mãe? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um e por minha presença aqui também, porque, como a irmã falou, temos enfrentado os conflitos e dias difíceis, mas o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. E é caminhando, vencendo, um dia de cada vez, que Ele nos ajuda a prosseguir. Amém? Nesse momento especial, antes de abrirmos a palavra de Deus, peço que vocês junto comigo, né? Permaneçam em espírito de oração e reverência para podermos falarmos mais uma vez com o Senhor. Oremos. Querido bondoso Deus que está no céu, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é maravilhoso, Pai. E mesmo em momentos difíceis, Senhor, de grandes dificuldades que muitos de nós passamos dia após dia, o Senhor continua presente na nossa vida. Obrigada, Pai, por esse culto, esta última quarta-feira do mês. Até aqui a Tua mão tem nos ajudado, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja aqui nesse lugar, porque precisamos tanto de Ti, Senhor. O Senhor conhece todas as nossas lutas, Senhor. Todas as nossas dores. Irmãos, Senhor, que estão fracos na fé, por desanimado. Pai, o Senhor é onisciente. E sabemos que o Senhor pode nos ajudar. É por isso que com toda dificuldade, Senhor, estamos aqui na Tua presença. Para dizer que o Senhor é maravilhoso. E para dizer que confiamos em Ti. Obrigada por tudo. Por favor, Santo Espírito de Deus, habite nesse lugar. Trabalhe em cada coração ao lermos cada verso da Tua palavra, para que venhamos crescer na Tua presença e aprendermos a fazer a Tua vontade. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Essa última quarta-feira do mês trouxe um tema muito interessante. Inclusive, né, irmã Terezinha, a abençoada que me convidou, eu fui ver o tema, gente, que oportunidade de compartilhar com vocês um pedacinho de testemunhos que eu tenho vivido esse ano, sabe? E aí eu fui lendo o tema, aí eu fiquei assim, ai, Senhor, eu estou nervosa, será que eu vou conseguir? Porque a gente acaba relembrando, né? Se emocionando com acontecimentos que vemos Deus responder nossas orações. Então, esse tema 10, né, do sermão da última quarta-feira do mês, fala de um tema assim, muito especial: as bênçãos da intercessão. Você sabia que quanto mais oramos por pessoas, pelo nosso próximo, gente, é real, Deus nos abençoa. Sabe, às vezes você está com um baú desse tamanho, cheio de problema na sua casa. Um monte de coisa fora do lugar. Mas quando você tem um privilégio, eu chamo de privilégio hoje em dia, o privilégio de lembrar de alguém, de um amigo, de um vizinho, ou até mesmo daquela pessoa que te incomoda, Deus está te dando uma oportunidade de manifestar o poder dele na sua vida, para que você veja que Ele te ouve. E pela sua misericórdia com o seu próximo, Ele atua com misericórdia na nossa vida. Então eu pude experimentar esse ano isso, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. E não é fácil. Eu pensei que foi um momento que eu cheguei, Senhor, eu não posso ter recaída de ansiedade de novo. Eu sei como é difícil. Senhor, eu não posso ter recaída de depressão. E eu falei para Deus isso, porque eu sei o quanto é difícil. Mas eu respirei fundo e escolhi confiar, porque minhas orações foram ouvidas. E eu louvo a Deus e estou aqui para compartilhar esses versos, esse sermão, com um testemunho vivo de que Deus, Ele continua o mesmo. A gente pode crer, podemos investir na oração, e por mais que pareça que Ele não está ouvindo, é o momento que Deus mais está presente na nossa vida. Abre a Bíblia de vocês aqui no livro de... Vamos ler junto? O primeiro verso, no 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. E aqui vamos ver um verso onde é enfatizado, sabe, a importância de termos essa prática da intercessão pelo nosso semelhante. 1
1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Todos acharam? E vamos ler junto. Olha o que diz. No título da minha Bíblia diz assim: a prática da oração por todos os homens, e um só mediador. O verso 1 diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de que, igreja? Súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos. É da sua família somente, igreja? É só dos seus filhos, igreja? É só para os policiais, igreja? Por todos os homens. O que Deus está dizendo é o seguinte, nesses versos: a palavra de Deus está nos aconselhando a desenvolvermos uma prática genuína de orarmos incondicionalmente uns pelo outro. E veja bem, quando eu me envolvo agora na intercessão por uma pessoa, quando eu começo a buscar conhecer a necessidade daquela pessoa que eu estou orando, por um momento eu esqueço dos meus problemas. E é isso que Deus quer. Deus primeiro trabalha no nossa mente, no nosso psicológico, para mostrar para a gente que mesmo quando a gente acha que não vai dar conta, sempre terá alguém pior do que nós, para intercedermos. E sabe por que isso? Ele está trabalhando no nosso caráter, para que nossas orações não venham a ser egoístas, para que a gente venha aprender e praticar o que é verdadeiramente o amor ao próximo. Porque veja bem, é fácil dizer eu te amo para quem me ama. É fácil de querer bem, o bem daqueles que me querem bem. É tão fácil apertar a mão de pessoas, de amigos, de conhecidos que nos fazem boas companhias. Mas quando é aquela pessoa que muitas vezes é a nossa pedra de tropeço, aquele espinho na carne, ou pessoas que a gente olha assim diante da sociedade, não tem mais jeito. Pessoas que para o mundo é impossível uma esperança. Quando eu me dou, quando eu tenho a consciência que Deus faz questão das minhas orações em prol do meu próximo, eu posso estar com a doença terminal. Eu posso estar com a minha casa arruinada. Quando eu tenho o poder de interceder por alguém, eu estou crendo no Deus do impossível. Entende? O que crê no Deus do impossível? O Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Israel. Quando eu passo a crer nesse Deus, igreja, sabe o que Deus me mostra? Filha, não importa que tudo esteja dando errado, a última palavra é minha. Entende? Eu começo a entender que para Deus verdadeiramente nada é impossível. Se Deus pode ouvir minha oração em prol do meu próximo, imagina o que vai fazer na minha vida, igreja. Então, esse sermão tem nos convidado a interceder por pessoas. Interceda sim mais e mais por seus filhos, mais e mais por seus pais, por seus tios, por seus irmãos, por seus cônjuges, sabe? Interceda. Mas a questão é, ore também por aqueles que muitos dizem não tem mais jeito. Porque nesse tempo, nessa geração, nesse momento, Deus quer usar a igreja dele para revelar os seus milagres. Ele não mudou. Deus continua sendo o mesmo. É o mesmo poder, é a mesma glória, é o mesmo ser onisciente, soberano, Criador. É o mesmo, igreja. Mas o que tem acontecido com a gente? Os nossos problemas têm se tornado tão grandes que eu não estou conseguindo mais pôr esse verso em prática. Eu não consigo mais ter apenas ações de graça para cantar. Eu não consigo desenvolver a prática de interceder. Eu não consigo mais me importar com todo o meu semelhante, porque de uma forma absurda parece que minha dor é única e dói muito mais. O inimigo tem trazido ao nosso meio distrações, engano. Obrigada, irmão. Obrigada. Coisas que nos roubam a atenção para que a gente não busque mais se aprofundar na palavra de Deus, porque quando você volta para a palavra, você entende que Deus está te chamando para ser um atalaia nessa geração. Quando você volta para a palavra de Deus, você vê que a sua vida aqui nessa terra não é em vão. Por mais que pouco talento, ou muitos, ou nada, aparentemente, Deus tem chamado você para ser luz onde quer que
igreja. Vai ter momentos, igreja, que o Senhor vai nos usar. Como eu estava lá no BRT, eu pensei, Senhor, que vergonha que eu esse papel. Eu tenho a mania de tudo, dar uma crise de riso, né? Eu sou dessa. Ai, meu Deus, eu preciso achar que eu sou maluca. Eu estava pregando, e quando eu falava da volta de Jesus, gente, eu olhava para o céu. E por um momento eu visualizava Jesus voltando. E eu me arrepiava, os olhos se enchiam de lágrimas. E as pessoas ficavam me olhando assim, ó. Isso é muito verdade que eu estou sentindo. É isso que Deus quer de nós. Eu estava cheia de problema, eu estava preocupada, mas eu não estava com medo. Porque eu sabia que onde quer que Deus me levar, eu preciso brilhar por Ele. Entende? Ser intercessor não é só orar por sua família, não é só orar por você, é você dizer para Deus, Deus, eu estou cheia de problema, mas o que eu puder para ajudar o meu irmão, eu vou estender a minha mão. Nesse mesmo contexto, o que aprendemos? Vem aqui comigo no verso da Bíblia, no livro de, vamos ler mais um pouquinho, no livro de Tiago, capítulo 5. O livro de Tiago, capítulo 5, também traz muitos conselhos para nós. Conselho que ajuda a desenvolvermos essa prática de intercessão. Tiago, capítulo 5. Vamos ler o verso 13, de 13 em diante, até o verso 16. Todos acharam? Vamos ler? Olha o que diz aqui. Olha aqui como é o objetivo, no termo dele. Olha como esse texto é claro. A palavra de Deus fala: está alguém entre vós sofrendo? Faça o que, igreja? Faça oração. Olha isso, não tem mistério. A palavra aqui é objetiva. Está alguém alegre? Faça o que, igreja? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o que? Presbítero da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome. Está fraco, irmão? Não consegue fazer uma oração intercessora, não? Chame a liderança. Chame aquela irmãzinha que ora. O conselho aqui é esse. Chame o pastor. Se você não tem esse hábito, não tem essa dificuldade de desenvolver o hábito de interceder, comece chamando pessoas para te orientar. Por isso que ele aconselha chamando presbítero. Eita, quase não sai. Presbítero. Ai, Senhor, eu sou muito boba. Mas enfim, é isso, igreja. Tem a poder nesse texto? Está enfermo? Ore. Está alegre? Cante louvores. Mas veja bem, olha o que diz aqui no verso 15. E a oração de que, igreja? De fé. Não é isso? Salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados os pecados. Verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros, para serdes o que, igreja? Olha isso, igreja. Quando você ora um pelo outro, você não só abençoa seu irmão para ser curado, para ser libertado, para ser restaurado. Deus também te cura. Deus também te liberta. Deus também te transforma. Porque o objetivo de Deus é esse: trabalhar com o seu caráter, para que depois de você, sabe, ser aquela frutinha madura, você está apto para ajudar outros a amadurecer.
grandes coisas. Não dá para mentir. Não tenho nada de bom para oferecer ao Senhor. Como foi cantado esse louvor, o penúltimo, somos vasos de barros vazios. Não temos nada para dar de donativo ao Rei do Universo, ao Senhor dos Senhores, mas Ele está aqui disposto a receber apenas o nosso coração. Só o nosso coração. Acompanhe esse verso comigo também aqui na Bíblia. Vamos para João. Entenda agora o poder da intercessão. Ela é tão importante, está em nosso meio, nessa prática, é tão importante que o próprio Cristo, em suas orações intercessoras, Ele cita cada um de nós, em todas as épocas, em todos os tempos. Vamos aqui para João capítulo 17. João capítulo 17, no versos 9. Jesus enfatiza por que Ele está rogando nesse momento, depois daquela oração sacerdotal que Ele faz. João capítulo 17, versos 9 diz: assim disse o Senhor, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que deste, porque são teus. Jesus está dizendo o seguinte: não estou orando para qualquer um, não, eu estou orando para aquele, Senhor, que um dia o Senhor me deu para que eu pudesse morrer na cruz, porque são teus. Jesus orou por nós mesmo antes de nós existirmos. Não era só para os discípulos. Uma oração que abrangeu, sabe, todo o planeta Terra e alcançou todas as gerações. Uma intercessão que resultou em sacrifício. Ele não só ora por nós. O enredo da história é esse breve. Ele morre. E aí está revelado diante de todo o universo a maior prova de amor. Jesus morre, mas não foi só pelos 12. Não foi só por Estevão, por Moisés que foi visitar lá no monte, sabe? Por Elias, não foi só por eles. Jesus morre por todos nós, por todas as eras. O sacrifício, o Cordeiro de Deus é consumado. E agora, o nosso intercessor primordial entra no lugar santíssimo, dizendo: eu sou sacerdote desse povo aqui. Eu sou sumo sacerdote. E todo aquele que me aceitar pode me lançar sobre mim, que eu recebo os pecados dele. Eu paguei o preço. Jesus foi o nosso primeiro intercessor. Desde o Éden. Desde o princípio. Ele se importou comigo. Ele tomou a culpa de Adão. Ele tomou a culpa de Eva. Ele tomou a culpa da igreja primitiva. Ele tomou a culpa de todos nós hoje aqui. Ele tomou a culpa de pessoas que talvez ainda nem nasceram. Ele tomou a culpa do último ser humano que vai ouvir falar do nome dele e terá a oportunidade de escolhê-lo ou não. Jesus tomou a culpa. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. O maior exemplo de intercessor, igreja, é Jesus Cristo. Ele intercede pelos malfeitores que o lançaram, que o furaram, que o chicotearam. Ele intercede. Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Ele dá perdão para quem o maltratava, mostrando que não importa que você seja o pior dos pecadores, se você aceitar esta graça, você está perdoado em nome de Jesus. Amém. Esse é o poder de Deus. Entende agora porque eu me torno intercessora? Entende agora que nós, como a igreja missionária dos últimos dias, precisamos ser intercessores? Diante de um mundo que está prestes a colapsar, porque ainda não colapsou, tá? Está prestes a colapsar, prestes a acontecer coisas que a gente nem imagina que vai acontecer. Quando muitos perderem suas esperanças, igreja de Deus, desperta. Nós seremos o povo que permanecerá de pé. Sabe por que eu digo isso? Porque está escrito: aqui está a perseverança dos santos. Amém, igreja? Amém. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé. Não tem mistério se você escolhe permanecer no Senhor, permanecer nessa palavra, permanecer no Salvador. Você vai ficar de pé. E é graças a você, talvez pela influência sua, muitos estarão no céu.
sabia disso? Que vocês estão influenciando pessoas que talvez hoje não tenham um compromisso com Deus, mas só estarão no céu por causa da influência de vocês? Temos esse poder de influenciar, porque o Espírito Santo nos move, igreja. O Espírito Santo nos capacita. Não temos nada, não somos bons, pelo contrário, somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas pela graça de Deus somos revestidos de poder, de misericórdia e de amor para compartilhar as verdades esquecidas a toda a terra antes da breve volta de Jesus. Entende? É sobre isso que nós pregamos. Intercessão. 5 meses atrás, eu fui intercessora número 1 de meu pai. E eu quero resumir esse testemunho para vocês. 5 meses atrás, meu pai faleceu há 5 meses atrás. De uma forma repentina, mas Deus estava preparando tudo. Tudo, inclusive a nossa resistência. Eu olhava para meu pai, eu vi um homem tão duro, ignorante, teimoso, orgulhoso, que nunca dava o braço a torcer. Mas nos últimos meses atrás, meu pai começou a me perguntar mais de Jesus. Ele falou assim: estou na rádio Novo Tempo, minha filha, e agora o coração da missionária pulava, né? Quero batizar meu pai. E Deus sabe o quanto eu me alegro quando eu vejo pessoas se rendendo a essa palavra, a essa graça. Eu vibro, porque se nada der certo nessa vida, levar a pessoa para Jesus vai ter que dar. Amém, igreja? Esse é o nosso propósito. E meu pai animado, e ao mesmo tempo endurecido. Eu me lembro que ele fez um vídeo para minha mãe, pediu perdão para minha mãe, igreja. Um homem duro, carrasco, e pediu perdão 6 meses antes. Eu estava olhando assim: opa, está estranho, meu pai. Mas é o fruto da reconciliação. O Espírito Santo faz uma transformação que homem nenhum pode fazer. Ele quebranta qualquer coração de pedra. E eu pude ver o meu pai ser quebrantado pouco a pouco antes de morrer. Passa o tempo, eu faço uma chamada de vídeo com meu pai que dura 6 horas de relógio. E vou falar mais, acredite se quiser, além de muitas orações, muitas conversas, muitas advertências. Deus é tão maravilhoso que em nenhum momento a chamada falhava. Em nenhum momento o vídeo dava um pause e meu pai falava assim: onde você aprendeu tudo isso, menina? Eu falava com tanta convicção que ele podia sentir a presença de Deus lá do outro lado. E o meu pai viu como é bom, viu como eu aceitei Jesus. Eu estou na igreja da minha mãe, meu pai, vem com a gente. Vem com a gente. Se for para entrar em alguma igreja, seja admitido no 7º dia, tá? Porque lá vamos estudar a palavra. Não temos medo de pregar a verdade. E mesmo que sejamos chamados de seita, temos consciência que servimos ao Deus do universo. Eu pregava com vigor, me alegrava, chorava, um chorava de um lado para o outro. E na última ligação foi de voz, né? Meu pai estava indo trabalhar. E eu cheguei para ele: meu pai, hoje eu estou orando muito no Senhor. Essa semana eu estava me sentindo um pouco mal, estava desanimada, mas o Senhor foi minha motivação. Fui no banho, orei por você e fiquei falando muita coisa para ele. Ele foi: mesmo, minha filha, olha por mim mesmo, eu não estou muito bem não, estou com muitas dores nas costas, não sei o quê. Uma semana só de intervalo. Mas só que ele mandou um áudio para mim que mudou tudo, que foi a confirmação de que Deus estava me ouvindo. Eu orei assim: Senhor, me dá um sinal que meu pai está se convertendo. Ele tem que ser mais humilde, tem que pedir perdão para pessoas que ele magoou. Ele já pediu para minha mãe, mas falta Beth. Falta. Deus ouve a nossa oração. Deus me ouviu. Uma semana, meu pai começa a procurar minha irmã desesperada. Eu preciso falar com a minha filha, eu preciso pedir perdão a ela. Liga para Elias, liga para mim, tenta falar com a Beth, que eu preciso falar com a Beth, que ela perdoa e que eu peço perdão por tudo que eu fiz para minha filha. Eu envergonhei ela no hospital, eu briguei com ela, eu xinguei ela. Eu preciso pedir perdão para a Beth, a minha irmã mais velha. Uma semana meu pai procurou a Beth. Só que a Beth estava com o coração um pouco endurecido, sabe, igreja? Essa é grupo de oração. Beth evitou encontrar com meu pai ou atender sua chamada. Passou 7
7 dias, meu pai teve uma morte súbita. E aí eu vivi assim, sabe quando você não acredita no que está vivendo? Na minha cabeça eu voltava por pouco o batismo. Eu tinha muitos planos. E como eu tinha planos, Senhor, e eu perguntei para Deus, Senhor, e agora? E se não foi completa a obra? E se eu não dei conta do recado? E se eu não terminei a missão, Senhor? E se faltou alguma coisa? Não dá. Mas Deus estava ali trabalhando comigo do meu lado. Nada mudou a igreja, o plano continuou o mesmo. O Espírito Santo me mostrava todos os frutos do arrependimento, reconciliação, que já estava sendo produzido no coração do meu pai. Mas a dor de aceitar a morte repentina não deixou eu ver de imediato. Então eu fiquei presa na minha mágoa. Tive raiva da minha irmã. Fiquei um bom tempo sem orar por ela. Mas o Espírito Santo do nada ele me mostrou mais uma vez, dizendo, filha, que isso? Seu pai descansa. Na chamada de vídeo, no velório do meu pai, estava aqui no Rio de Janeiro, meu pai na Bahia, meu irmão conseguiu viajar a tempo. E meu pai tinha um semblante de um homem muito acabado, porque ele bebia muito, ele tinha uma vida dura, mesmo sendo bem mais jovem que minha mãe, 12 anos mais jovem que minha mãe tinha 74, meu pai tem 62 anos. Quando eu vi o rosto do meu pai naquele caixão, eu vi um homem jovem, bonito, e com semblantes de paz como eu nunca tinha ouvido meu pai antes. E os parentes dele puderam testemunhar que velório lindo é esse. Eles estavam sentindo a presença do Espírito Santo de uma pessoa que antes de morrer se rendeu à graça de Deus, e Deus me mostrou isso. E na mesma hora eu tive a oportunidade também de pregar na chamada de vídeo para todos os meus parentes que me ouviam do outro lado do Rio de Janeiro. E mais uma vez o Espírito Santo não falhou, a chamada ficou nítida, não teve falha na gravação, e todos puderam ouvir minha voz, a minhas lágrimas, e dizer, o meu pai descansa no Senhor, e quando Jesus voltar, eu terei a oportunidade de reencontrá-lo. Sabe a minha irmã? Eu falei para Deus, Senhor, me perdoa. Da mesma forma que eu fui intercessora do meu pai, Senhor, eu sou intercessora da Beth também. Amém. Eu sou intercessora para eles também. Se Deus conseguiu alcançar meu pai nos últimos momentos, por que não vai alcançar minha irmã? Uma testemunha de Jeová, rígida, que esconde a identidade da própria família, para não demonstrar que nos ama. Mesmo escancarando o quanto eu a amo. Muitos não podem saber do amor, o amor que ela tem por mim, porque senão ela pode ser banida, perder o cargo. Sim, doutrinas que não provêm de Deus, mas que eu devo amar, devo respeitar, até que um dia ela possa fazer a escolha de estar do lado de Jesus, como meu pai também escolheu. Entende, igreja? Vai ter momentos que você será um canal de influência, onde alcançará aquela pessoa para o reino dos céus naquele dia. E não importa que o caso esteja impossível, porque Deus mostrou para mim que mesmo tendo um pai impossível, eu vi o coração dele ser quebrantado, eu vi meu pai desenvolvendo espírito de reconciliação, que só verdadeiros adoradores possuem. Isso é o poder de Deus, que pode salvar o pior pecador, que pode salvar todo aquele que crê e que confia e que se entrega aos pés de Jesus. Temos uma missão. Não somos somente intercessores, somos missionários. Somos missionários. Interceder faz parte do nosso estilo de vida. Se não faz, precisa fazer em nome de Jesus. Sabe por quê? Quanto mais você orar por pessoas, você está dizendo, Senhor, eu amo o meu próximo, mesmo em silêncio. Você não precisa abrir a boca para dizer a Deus que ama. Deus vai ver se você ama ou não. Você não precisa abrir a boca e gritar, Senhor, eu te amo. As suas ações vão falar mais alto e todos verão o seu testemunho. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Estava naquela hora só que como o quê? Mas eu nunca vi um problema de eu derrubar ela. Porque a nossa força não vem de nós. Nossa força vem do Senhor. E
seja pesado, não podemos nunca nos esquecer que Jesus tem um fardo leve para nos dar. Ele tem um fardo leve que pode ser colocado pelo nosso, e mesmo que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, é Ele que vai conosco nesse dia. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, Jesus venceu. Jesus venceu, porque já sabemos aqui diante da palavra o enredo da história. Se Ele já venceu por você, não há motivo de desistir. Não desista dos seus filhos, não desista de pessoas que estão em depressão, não desista das pessoas que te perseguem, que te odeiam e te criticam, porque a última palavra de quem, igreja? Amém? Amém. A última palavra é de Deus, e ninguém vai mudar isso. Nem diagnóstico médico, nem juiz, nem doutorado, nem eloquentes, nem pastores, nem liderança na igreja. A última palavra é de Deus. Se Ele quiser salvar, Ele vai, mas Deus tem um limite. Sabe qual é o limite de Deus? A nossa escolha. Ele não vai ultrapassar o limite dele. Depende de mim e de você escolher permanecer sendo fiel, sendo um adorador, sendo aquele chamado pelo nome do Senhor. Lembra? Estamos em um momento de caos, violência. Toda hora o mundo entra em desordem, em ataques, em pandemias, em desemprego, desigualdade, corrupção, injustiça. Gente, só vai piorar. Está na hora hoje da gente usar armaduras espirituais que o Senhor nos apresenta. Está na hora de sermos o que Deus tem nos chamado para ser nessa geração. Jovens, senhoras, senhores, crianças corajosos, que não temem a morte, que não temem ser rejeitado, que não temem ser criticado, que não temem perder um cargo na igreja, mas que sejam atalaias dessa geração, que preguem que Jesus está voltando, que preguem que esse mundo será destruído e que vai valer a pena estar do lado de Jesus. Vai valer a pena, porque quando você vê esse céu se abrir, mais nada importa, igreja. Quando nós vivermos esse céu se abrir, a única coisa que vai ressoar no nosso coração: eu estou dele, Pai. Seja bem-vindo ao Rei da Glória. Vamos poder saudar o Rei da Glória, porque saberemos que temos parte com Ele. Mas aqueles que negligenciaram, aqueles que não escolherem, lembre-se, Deus não vai lançar ninguém ao inferno. Muitos é que estão escolhendo o inferno, porque todavia o caminho é estreito, mas Ele continua de braços abertos, nos esperando. Não importa o tempo que você passe desanimado, não importa o tempo que você passe afastado, você tem um compromisso com Deus do universo. E um dia a conta chega, igreja. A gente pode não saber o dia que a gente vai morrer, e não sabemos também quando Jesus vai voltar, mas tão certo a cada amanhecer, sabemos que Ele virá. Mais certo do que a nossa própria existência, que aqui estamos hoje, Ele virá e não tardará. Amém. Ele é fiel. Vai ter momentos difíceis, mas vai ter Deus em todos sempre. Lembra? Ide, prega o evangelho a toda criatura. Mas também Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Para nós, igreja, o tempo será abreviado. Sabe por quê? Porque Jesus tem pressa em nos buscar. E quando esse dia chegar, que eu e você, todos nós intercessores, missionários, declarados, possamos estar de pé para saudar o Rei da Glória. Que Deus nos abençoe, que possamos dar hoje o nosso melhor, para não só que Jesus volte logo, mas para que possamos permanecer